Amém, meus amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Seja bem-vindo em nome do Senhor. Depois de termos louvado o nome do nosso Deus, também temos o privilégio agora de ouvir um pouco mais da palavra do Senhor, né, que é o nosso alimento, o nosso ensino. Eu quero abrir com vocês um salmo, particularmente para mim tem um significado bem grande, mas creio que para todos vocês, né? Também. Salmo de número 91. Eu quero falar um pouco mesmo, não muito, sobre esse salmo. Um salmo que, como disse anteriormente, ele tem um significado grande para mim, porque bem no início da minha conversão, quando eu falo início mesmo. Talvez assim, as primeiras semanas da minha conversão, numa noite eu nem tinha lido ainda Salmos, estava começando a ler Novo Testamento, assim eu fui orientado, estava lendo ainda Mateus, bem no começo. E assim, me veio claramente, durante a noite, uma voz dizendo assim, simplesmente, Salmo 91. E aquilo ficou, mas foi tão forte. Quando chegou de manhã, eu acordei, eu fui no Salmo 91 e li o Salmo. E depois eu compartilhei com aquele que estava me evangelizando, estava já não evangelizando, já estava já me discipulando, digamos assim. E ele ficou feliz. E eu entendo, eu concluo que esse Salmo realmente é um salmo que Deus tem aplicado na minha vida, e a minha oração como pastor é que também essa realidade se cumpra também no seu viver, né? Você que talvez ainda não tenha uma experiência mais significativa com o Senhor, né? Que nessa noite você possa ser despertado a isso, porque definitivamente as promessas nesse salmo contidas são promessas reservadas àqueles que estão achegados a Deus, que têm uma relação com Deus, que temem a Deus. Salmo 91, vamos ler. A pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai descansar, descansará à sombra desse Deus, à sombra do Onipotente, né? Quem habita nesse esconderijo, ele vai descansar. Direi do Senhor, diz o salmista, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Qual é o teu refúgio? Eu pergunto, qual é o teu refúgio? Nos momentos da adversidade, da luta, na hora da prova, você se refugia em quem ou em quê? O salmista diz, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza, a cidade forte, murada, inexpugnável, que não pode ser atravessada, lugar de se esconder, de se guardar, de se proteger. Por quê? Porque ele vai te livrar das armadilhas, do laço do passarinheiro. Ele vai te livrar da peste perniciosa. Ele vai te cobrir com as suas penas. E debaixo das tuas asas, ou das suas asas, te confiarás, ou estarás seguro. Pessoa confiada em Deus, né? Se confiar em Deus, não em si mesmo. Hoje vivemos um tempo que as pessoas confiam muito em si mesmo, na sua capacidade, né? no seu desempenho, nos seus dons naturais, nas suas posses. Nós efetivamente estaremos confiados, nós estaremos seguros debaixo da proteção de Deus, debaixo das suas asas. A sua verdade, a sua palavra será o teu escudo. A palavra de Deus é o nosso escudo contra as mentiras, muitas vezes lançadas sobre nós, juntamente com a fé. A palavra é o instrumento
que a gente usa para contra-atacar as investidas, as mentiras que muitas vezes o mundo espiritual da maldade lança sobre nós. Versículo 5: não terás medo do terror da noite. Também vivemos um tempo de medo, né? Você não tem sentido medo? Você não tem visto pessoas do teu lado com medo? Alguém diz, pastor, o medo é natural. Sim, a confiança é sobrenatural. O medo é natural. A fé é sobrenatural. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade. Não temerás, não terás medo, que assola ao meio-dia. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Os nossos olhos bem-aventurados serão ou são, porque eles verão a recompensa dos ímpios. Muito embora muita gente hoje esteja desacreditada pelo fato da impiedade, a iniquidade se multiplicar, a injustiça aparentemente se estabelecer, e somos tentados a questionar Deus, como Jeremias já o fez, como os outros homens de Deus já fizeram, e até chegar a dizer que os ímpios prosperam, mas os justos padecem. De certa forma é verdade, mas a palavra de Deus diz que os nossos olhos contemplarão a punição dos ímpios, evidentemente se não se converterem. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Ele insiste em dizer que se refugia em Deus. Ele não se refugia nas drogas, ele não se refugia em pessoas, ele não se refugia em posses, ele se refugia em Deus. Deus é o seu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. No versículo 1 ele fala em habitação e no versículo 9 ele também fala: no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem todos fazem a sua habitação em Deus, no Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. 13. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. E aí, um versículo profético, como se Deus fala, como efetivamente faz, pela boca do salmista. Porque tão encarecidamente ele me amou, aqui o ele é aquele que se escondeu em Deus, porque ele me amou, eu também o livrarei. Deus dizendo que o livrará. Porque tão encarecidamente me amou. Vou colocá-lo no alto retiro, porque conhece o meu nome, ou conheceu o meu nome, ele me conhece. 15. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele
na angústia. Estarei com ele na angústia. A angústia faz parte também da vida daqueles que temem o Senhor e que nele confiam. Mas ele diz que vai estar com aquele que nele se refugia. Vai estar com ele na angústia. E depois, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Não é raro pessoas deixarem Bíblias abertas na sua sala de visita no Salmo 91. Não sei se você já viu isso aí. A pessoa abre, normalmente no Salmo 91, deixa aberto, aquelas Bíblias bem grandes, né? Ou no Salmo 23, quase como um amuleto. Eu não tenho temor de falar isso. Sabe? Nem todos, evidentemente, mas muitos veem como isso, nessa prática de deixar a Bíblia aberta na sala ou no quarto, como uma coisa contra mal olhado, contra qualquer coisa que possa lhe atingir, né? E muitas vezes, boa parte das pessoas que mantêm a Bíblia aberta, no Salmo 91, no Salmo 23, são pessoas que não leem a Bíblia e não estudam a Bíblia, mas deixam a Bíblia aberta, como se isso adiantasse. A Bíblia não foi feita para deixar aberta, a Bíblia foi feita para ser folheada. O versículo, o Salmo 91 é um salmo maravilhoso. Mas a palavra de Deus não se restringe ao Salmo 91. É um salmo que apresenta algumas promessas, muito embora eu poderia e deveria até, se fosse falar sobre as promessas, gastar um tempo significativo até para trazer uma boa interpretação sobre algumas dessas bênçãos prometidas e justamente por mal interpretadas e recebidas no coração, muitas vezes gera na mente das pessoas uma confusão, porque algumas vezes nós somos atingidos por coisas que acontecem. Então precisaria até interpretar o que a Bíblia diz que quando você não será atingido. Não será atingido de que forma? Puxa, pastor, mas a Bíblia não diz que a peste não me pega? E eu fiquei doente. E de repente até alguém morreu por uma doença. Seguramente isso demandaria talvez não um culto. E não será propriamente sobre as bênçãos que eu vou falar. Eu vou falar sobre justamente aquilo que normalmente não se enxerga nesse texto. Esse texto, o Salmo 91, ele chama a atenção das pessoas, por isso as pessoas deixam a Bíblia aberta muitas vezes, e eu tenho esse salmo como uma preferência, tenho uma preferência nele. Sabe por quê, irmão? Justamente pelas promessas. Então o foco, a atenção e a reflexão de quem leu o Salmo 91 são as bênçãos. Porque isso todo mundo quer. Você não quer ser abençoado no teu negócio? Claro. Você não quer que o seu negócio não quebre? Claro, você não quer. Você não quer pegar uma enfermidade mortal? Você não quer, é natural isso. Você quer ser guardado por Deus o tempo todo, não é isso? Claro.
O Salmo 91, ele apresenta algumas promessas, sim, muito embora nem sempre isso é sempre assim. Às vezes nós somos atingidos, mesmo porque ali quase no final ele diz que eu estarei com ele na angústia. Então, se Deus está na angústia, significa que a angústia faz parte daquele que habita no esconderijo, que crê nele, que confia nele. Mas algumas coisas são indiscutíveis, né? E não precisaríamos nem gastar muito tempo em explicar, se fôssemos falar sobre as promessas, cujo objetivo nosso não é esse essa noite. Mas nós poderíamos dizer tranquilamente que em Deus há descanso. Né? Em Deus há descanso. Por mais que você lute, por mais que você apanhe da vida, por mais que você apanhe dos problemas, em Deus você descansa. Quem não sabe isso é porque ainda não tem efetivamente uma experiência com Deus. Descanso há em Deus, independente da circunstância que eu viva naquele momento. Que o Senhor me guarde, o Senhor me protege, muito embora eu seja exposto a algumas coisas, também é uma verdade. Quando ele diz que debaixo das suas asas eu estou seguro, então é a ideia da cobertura de Deus e da proteção de Deus. Mas isso não significa que eu não vá passar por momentos angustiantes. Né? A bênção e a promessa de que ele estará conosco na angústia também é indiscutível, porque ele diz que conosco estaria todos os dias até a consumação do século, até o fim, ele vai estar conosco. Certeza, por exemplo, de resposta, ele clamará e eu responderei. Isso também é indiscutível, porque nós sabemos que Deus sempre responde às nossas orações, de uma forma ou de outra. Mas conforme eu disse inicialmente, quase sempre a gente é levado a olhar para as promessas, né? Mas é verdade também que muito facilmente nós nos esquecemos de olhar para algo que está nesse texto. Mas tem alguma coisa nesse texto, pastor, que não sejam as bênçãos? Claro que tem. Esse texto mostra o perfil de quem as recebe. Eu vou repetir. O texto não somente apresenta as promessas de Deus. O texto apresenta a condição, o estado de alma, de fé, de entrega daquele que recebe as bênçãos de Deus. Não são todos que obtêm descanso, porque não são todos que fazem a sua morada, a sua habitação no esconderijo do Altíssimo. Então, minha proposta, o meu propósito nesta noite é falar um pouquinho sobre o perfil das pessoas que podem confiar nessas promessas. Podem confiar no sentido de alguma forma, participar delas, ser beneficiado, alcançá-las, ou essas bênçãos o alcançar. E eu separei 4 aspectos, a meu modo de ver, que caracterizam aquele a quem é entregue esse recado ou essa promessa. A primeira coisa é que ele inicia já o texto sagrado, o Salmo inicia dizendo: quem descansará? Irmão, o que eu estou falando é uma tendência psicológica, tá? A tendência é a gente olhar
para descansar, para ser livrado do laço, para não ser tocado por uma peste. Esse é o nosso. Fatalmente a gente vai para isso. Mas eu diria, eu particularmente, Deus sabe que sem nenhuma hipocrisia, eu acho que muito mais valioso, muito mais glorioso é aquilo que Deus nos concede a ponto de nos fazer como esta pessoa, do que propriamente as bênçãos decorrentes dessa minha condição de coração, de alma, com relação a Ele. Eu quero dizer para você que a Bíblia inicia dizendo que aquele que habita no esconderijo, esse descansa. Descansa do quê, irmãos? Descansa da força, né? Da pressão. Claro que aqui não é descanso, irmão, de corpo. O descanso de corpo nós fazemos tranquilamente. O ímpio faz o descanso do seu corpo. O ateu faz o descanso do seu corpo. Porque descansar o corpo é fácil, mas descansar a alma não é fácil. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, quer dizer, eu vos darei descanso. A promessa do Salmo 91 é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E quando eu falo em habitar, quando eu falo esse verbo habitar, aquele que habita, isso para mim traz um sentido inevitável daquele que tem compromisso, daquele que permanece na presença de Deus. Nós não estamos na presença de Deus porque estamos aqui. Porque se fosse assim, muitos de nós estaria só uma vez na semana na presença de Deus. Não. Nós estamos na presença de Deus 24 horas por dia. Nós estamos na nossa casa, no nosso quarto, nós estamos na rua. Aonde estivermos, nós estamos na presença de Deus. Quando eu falo de habitar, eu falo de permanência. Por isso o termo habitar é de propósito, irmão. Essa palavra, esse verbo, ele foi escolhido, sabe, de uma maneira muito especial. Muito especial. Você está, ou você pode passar por lugares, né? Estar ali um dia, você pode estar num hotel um final de semana, você pode estar na casa de um amigo, mas você não habita ali. Ali não é o seu lugar. Essa passagem não é algo constante, você não vai estar sempre ali. Você está ali e você sai. O lugar aonde você permanece, aonde você tem constância e até compromisso é na sua casa. É na sua casa. Então habitar no esconderijo do Altíssimo é literalmente morar, é fazer a sua morada. E não buscar a presença ou esse refúgio em momentos esporádicos, como se fosse a casa de um amigo, como se fosse um hotel. Muitos de nós fazemos isso. Mas o melhor lugar cá para nós, irmão, para estarmos é a nossa casa. Ali é o melhor lugar. É ali que nós habitamos. É ali que nós temos o compromisso de permanecer com a nossa esposa, com os nossos filhos. Habitar no esconderijo do Altíssimo fala de permanecer na presença de Deus e não ser isso uma coisa esporádica. Como muitas vezes, ou perdão, pelo menos algumas vezes, você poderá ver.
Não são pessoas que moram no esconderijo, são pessoas que passam de vez em quando, fazem uma visita, na necessidade, em algum momento crucial da sua vida. Mas aqui o texto está falando daquelas pessoas que decidiram permanecer, habitar, estar constantemente na presença de Deus, na presença do Todo-Poderoso. Isso é algo que nos traz essa constância. Independentemente da circunstância, está tudo bem? Eu habito na presença de Deus, eu estou ali, fiz a minha morada. E é tão bom nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, fazendo um paralelo, por exemplo, com a casa onde nós moramos. Na nossa casa, nós não ficamos 24 horas por dia, claro. Nós acordamos, saímos, vamos trabalhar, almoçamos, mas ali é o nosso lugar. Chega no final da manhã, a gente vai para casa, almoça com os filhos, com a esposa, sai para trabalhar, chegou no final da tarde, a gente volta para casa, ali é o nosso lugar. Isso me faz lembrar, traçando um paralelo de habitar na morada, no esconderijo do Altíssimo. Muitos anos atrás, quando todos os meus filhos ainda estavam em casa, e eu era empresário, e muitas vezes, durante o dia, a luta era demais, pesada. As coisas que eu passava, as coisas que eu sofria, e a época as minhas lutas eram outras, mas uma coisa que me alegrava era o fato de que estava terminando o dia e no meu coração vinha aquilo: eu vou para minha casa agora. Eu tenho um lugar onde eu habito, e é um lugar bom, onde está minha esposa, onde estão meus filhos. E lá se tornava o meu refúgio, aonde eu habitava, aonde eu morava. Entendeu? Tem muitas pessoas que no final do dia, por causa da luta, e eu não julgo, e ninguém pode julgar absolutamente ninguém, porque todos nós já passamos por momentos difíceis, especialmente quando não conhecíamos Deus. Mas muita gente hoje, por causa da luta, vai para um bar, vai afogar as mágoas, vai para uma casa de prostituição, vai se divertir de alguma forma para tentar sufocar aquela angústia. Homens de bem vão para casa, vão estar com a família, com os filhos. Assim é com Deus também. Quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, quando a luta vem e quando nos sentimos tensionados, nós sabemos para onde vamos, e nós vamos para a casa do nosso Pai, que pode ser o nosso quarto. Mas isso não é esporádico, não é lá uma vez no mês, não é uma vez É como habitar na sua casa. Todo dia você está em casa, você vai para casa, e ali na casa você se sente bem. Assim como você faz isso no seu lar, quando você vai para o seu quarto dobrar o seu joelho. No final nós vamos falar sobre oração, claro. Mas entenda que quando a Bíblia fala aquele que habita, não é aquele que passa pelo esconderijo, não é aquele que fica ali um tempo, é aquele que mora ali. É compromisso com Deus, é permanência em Deus, é constância em Deus. O segundo ponto, primeiro ponto, então, essa promessa, ou essas promessas dizem respeito a meu modo de ver, especialmente para aqueles
que têm compromisso com Deus, aqueles que estão colados com Deus, aqueles que falam ou fazem como Jacó fez: eu não vou te deixar. Se agarrou com o anjo lá ali no rio, né? Na passagem do rio, e o anjo queria soltar, ele disse: não vou te largar. E é assim, nós escolhemos Deus. Eu não sei você, eu escolhi fazer a minha morada no esconderijo do Altíssimo. Às vezes essa sensação que dá quando a gente entra no quarto, né? Uma sensação de se esconder. Uma vez eu estava orando e me veio assim tão nítida. Eu não sei se eu comentei já com você. A imagem, eu ali no meu quarto, falando com Deus, um dia dificílimo, muito difícil, muito sobrecarregado. E ao mesmo tempo me veio uma sensação que eu estava, sabe, irmão? Não sei porquê, depois eu acho que eu voltei ao texto e me deparei com isso. E eu me via numa rocha gigante, alta, onde havia uma caverna. Isso veio ao meu coração, não foi uma visão. Me veio ao coração que aquele lugar que eu estava era uma caverna incrustada dentro de uma rocha. E eu estava dentro daquela caverna, e do lado de fora, uma tempestade enorme, que assolava a rocha por fora, mas eu tinha a proteção da rocha. O vento e a tempestade vinham de trás, e a boca da caverna estava virada para frente. Frio, vento, tempestade, e nos meus pés uma fogueirinha acesa. E assim que eu me senti, esconderijo. Isso não deve ser esporádico em nossas vidas, porque vivemos tempos difíceis, né? O mundo é mau e piora cada vez mais. Nós sabemos disso, o mundo vai de mal a pior. Não é ser negativo, não, absolutamente. Quem conhece um pouco de Bíblia sabe que as coisas estão se encaminhando para um tempo bem difícil, né? Então, irmão, se você habita no esconderijo do Altíssimo, certamente você pode descansar todos os dias. Normalmente, quando eu busco a presença de Deus, e quando eu vou orar, né, no meu dia a dia, eu tenho sentido, irmãos, que aquela força e aquele repouso, aquele vigor, é para no máximo aquele dia. Eu não sei se você sente assim, né? Você está tenso, você está fustigado pelas coisas, você vai para a tua morada, você vai para o esconderijo e você se relaciona com Deus, você fala com Deus, você ouve Deus. E quando você se levanta, depois de uma meia hora, 40 minutos, uma hora, não sei o tempo que você fica, você se sente fortalecido. Você se sente aliviado, porque isso traz, da parte de Deus, alívio ao nosso coração. Mas chega no final do dia, a gente começa a sentir novamente. E se você passar um dia sem orar, você então já sente a força. Então, quando eu falo que aquele que habita no esconderijo é aquele que realmente faz como na sua casa, né? Todo dia você está na sua casa. Todo dia você está ali. Todo dia você dorme ali, você janta ali, toma um café ali, né? E como é bom quando você chega em casa. Como é bom quando você chega em casa, né? O segundo ponto é que essa palavra é para aqueles que confiam. Para aqueles que confiam em Deus. Nós somos, sempre acho eu, seremos instigados, induzidos a confiar em tudo menos em Deus. Porque eu não vejo Deus. Eu não toco em Deus. Eu não percebo com os meus sentidos Deus. Então é mais fácil eu confiar naquilo que eu toco, naquilo que eu vejo, naquilo que eu detenho.
Mas a promessa é para quem nele confia. A Bíblia muitas vezes usa um linguajar que as pessoas estranham por não saber trazer o texto que foi escrito há muitos anos atrás para um contexto e trazer para o nosso contexto. A Bíblia usa uma linguagem, muitas vezes, que as pessoas não acham até estranha, especialmente aquele que não tem familiaridade com a palavra de Deus. Quando a Bíblia, por exemplo, diz que uns confiam em carros e cavalos. O que significa isso? Carro mesmo, carro de cavalo, irmão. Aquele carro que vai, né? O cara subia, o soldado subia ali e era puxado por 2, 4, 6 cavalos, né? O contexto desse salmo, aonde está esse texto, que é o 20, versículo 7, o salmo número 20, né? O contexto é um contexto de guerra. Mas nós não temos as nossas guerras? Nós temos as nossas guerras. As nossas guerras são diferentes das guerras que esses homens viveram. E as armas dessas pessoas, dessa geração que recebeu esse texto, era uma geração que usava que tipo de arma para lutar as suas guerras? Era espada, era arco, era escudo, era carro, era cavalo. Então o texto diz que uns confiam em carros e cavalos. Quer dizer, uns confiam naquilo que é humano, que é material, que é terreno. Esta é a tendência das pessoas. Mas a bem-aventurança é para aquele, ou as bem-aventuranças são para aqueles, não que confiam em primeiro lugar nas coisas deste mundo, mas acima de tudo que confiam em Deus, que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por isso mesmo, tenho certeza que confiar é um aprendizado. É uma mão de mão dupla, eu diria, na nossa vida. Eu sempre luto com Deus nesse sentido, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer confiar em Deus, presta atenção, vê se eu não tenho razão. Ao mesmo tempo que a gente quer confiar em Deus, a gente quer estar seguro. Você já pensou que no fundo isso é uma contradição? Seguro não em Deus. A gente quer ter uma condição boa. A gente quer estar seguro. A gente quer ter uma conta gorda. A gente quer ter um bom patrimônio. A gente quer ter um bom emprego. A gente quer ter coisas. Por quê, irmãos? Porque no fundo, a gente confia nisso também. Mas ao mesmo tempo a gente ora que quer confiar em Deus. Por isso que é uma batalha. Pense 2 vezes em dizer para Deus: Senhor, eu quero confiar plenamente em Ti. Tome cuidado com essa oração, porque Deus pode te ensinar. Confiar em Deus é confiar nele. E eu confesso para você que muitas vezes eu vacilo em parte em confiar em Deus. Quem sabe daqui a alguns meses, eu não sei se ainda eu posso dar esse testemunho a respeito das missões. O pastor Daniel já sabe já. Porque envolve pessoas que a princípio pediram para que eu não falasse, por uma questão específica. Mas nós, liderança, temos uma experiência, muitas experiências, mas uma experiência especificamente de igreja, na igreja, né, que demonstra claramente essa nossa ambiguidade, essa nossa coisa dupla. De Deus eu quero confiar, meu Deus, a minha confiança, eu quero que a minha confiança esteja totalmente em Ti. E no dia seguinte nós estamos orando por alguma coisa, porque no fundo a gente quer, né, uma situação segura. Ou seja, no fundo a gente quer buscar segurança, mesmo, muito embora que seja naquilo que Deus deu, mas a gente quer. Tanto é que quando a gente ameaça perder, a gente treme.
Não é assim que acontece? Você tem um bom emprego que Deus te deu. E quando você perde o emprego, você diz, estou perdido. Por que você está perdido? Porque você confiava no emprego? E isso, irmãos, é uma coisa que todos nós experimentamos e essa é uma luta interna que todos nós temos. O meu coração já aprendeu a receber a ordem de mim, porque no começo eu tremia quando eu fazia alguma oração a Deus. Se Deus transforma a minha vida, Senhor. E via de regra, quando eu oro nesse sentido insistentemente, invariavelmente, a minha vida é assolada por alguma prova e por alguma luta. Porque é através, muitas vezes, das lutas que nós somos aperfeiçoados. Agora imagine, irmão, você orar constantemente. Deus, eu quero ter a confiança suprema. Eu quero ter a confiança total. A top do top do top da confiança. Disse, bom, então eu vou tirar tudo de você. E aí você vai ver que você tem confiança em mim. Mas a Bíblia diz que essa promessa é para aquele que confia. Aonde está isso? Diz o versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Nele eu confio. Ou em alguma versão, nele eu confiarei. Então a primeira característica é alguém que tem compromisso de permanecer. Não é turista. Não é inconstante. Ele permanece em Deus até o fim. Ele confia plenamente em Deus. Muito embora até a tua confiança possa te trazer prejuízo. Como assim, pastor? Sim. Eu não sei se você consegue entender o que eu quero. Eu quero dizer que muitas vezes, por causa da tua posição irredutível de esperar em Deus e confiar nele, aparentemente você pode padecer alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, Deus nunca nos deixa confundidos e sempre honrará a nossa fé e confiança nele, mesmo que isso possa demorar. O problema é que muitas vezes nós não queremos confiar no fundo em Deus. Porque é difícil confiar em Deus. Não, irmão, é impossível. Só se Deus nos conceder essa graça. E eu já dei uma pontinha no início desse sermão, quando eu disse que mais valiosa é do que a bênção, essas bênçãos que a gente recebe, mais valiosa, mais gloriosa, é aquilo que Deus coloca em nós para que a gente possa ser essa pessoa. Para que a gente não seja um turista em Deus, para que a gente não desconfie de Deus, mas para que a gente faça a nossa morada no esconderijo do Altíssimo e a gente possa confiar plenamente em Deus. Isso é de Deus, irmão. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos iguais. Só que alguns buscam, pedem, gemem e Deus concede essa condição de confiar nele. Eu digo assim, irmãos, confiar em Deus é privilégio, irmão. Sabe? Confiar em Deus, alguém pode dizer assim, não, o cara teve que confiar em Deus porque não tinha alternativa. E infelizmente, às vezes, acontece assim. Não tinha mais onde, então ele teve que... Mas confiar em Deus, independentemente de qualquer coisa, é privilégio, é para poucos. O evangelho é para poucos. Muitos serão chamados. Muitos. Aliás, todos devem ser chamados. Porque o evangelho deve ser pregado a toda criatura. Mas poucos serão escolhidos. Terceiro lugar. Quem o ama? Ah, meu Deus. Note que eu estou abordando pontos que, naturalmente falando, é impossível. Irmão, eu estou falando de um ser que nós não vemos. Um ser que a gente não toca. Um ser que para nós entra na nossa vida de uma maneira gloriosa, por causa dele, pela vontade dele, mas que gera dentro de nós um sentimento verdadeiro de apegar-se a ele. O texto, nós temos aqui na igreja, acho que provavelmente mais de 2 versões ou traduções.
O versículo 14 de Salmo diz assim, ó. Não sei como é que está ali na tela. Porque tão encarecidamente me amou. Então é aquele que ama a Deus. Também eu o livrarei. Então Deus está dizendo assim, porque ele me amou, eu o livrarei. Poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Que condição nós temos de amar a Deus, irmãos? Pare para pensar. Se a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e despreza o seu irmão, que vê, olha só, a própria Bíblia fala isso. Como é que você fala que ama a Deus? Se o teu irmão, Deus que você não vê, e o teu irmão, ou um ser humano que você vê, você consegue odiar. Que amor é esse? Mas a Bíblia diz que é para aquele que ama a Deus, porque ele me amou. E aí a gente mergulha cada vez mais, irmão, numa consciência de que tudo isso depende de Deus e não depende de nós. Eu não tenho condição nenhuma, naturalmente, de amar a Deus. E eu falo, irmãos, de um amor verdadeiro. Como é que se comprova que nós amamos a Deus? Primeira coisa, irmão, que se a gente ama alguém, a gente se apega. Por isso que ali fala, se apegou, né? Porque tão encarecidamente me amou, e outra versão fala, porque tão encarecidamente se apegou a mim. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. E qual é a tua relação com ele? Não, bom, irmão, eu estou na igreja todo domingo. E aí? Quando a gente ama alguém, a gente se apega a esse alguém. Eu gosto sempre de usar, muito embora seja um sentimento, eu diria, infinitamente menor. O sentimento de um homem por uma mulher, do namorado pela namorada, comparado com o genuíno amor que nós manifestamos ou devemos manifestar a Deus. Quando a gente ama alguém, né? Olha só aí os jovens, né? E descobre que ama, né? Qual é a tendência, irmão? Não é se apegar, é se apegar. É difícil você pensar que alguém que ama alguém e se afastar. O natural é quando se ama alguém, é se apegar. Você está apegado a Deus, irmão? Pastor, eu amo loucamente aquela pessoa. Pastor, me ajuda, ora por mim, porque eu sou doido por ela, eu sou doida por ele. Eu amo demais. É? E você, o que você faz? Você se aproxima? Não, eu não tenho vontade de chegar perto. Vejo lá, converso uma vez ou outra. Sim, mas tem certeza que você ama? Não, eu amo. O que eu quero dizer, irmão, que quem ama a Deus, em primeiro lugar, biblicamente falando, ele tem que obedecer a sua palavra. A maior prova de amor que nós temos por Deus é a obediência à sua palavra. Jamais você poderá dizer, por exemplo, que ama o seu pai, você é um adolescente, uma criança, ela diz, papai, eu te amo, mas constantemente desobedece. O normal, especialmente de uma pessoa mais amadurecida, é que a pessoa obedeça. A gente obedece, especialmente quando se trata pais. Então, quando se fala de Deus, infinitamente mais. A nossa prova bíblica de que nós amamos a Deus é de que nós temos o prazer em cumprir a sua palavra, em cumprir a sua vontade, em fazer o seu querer. Mesmo que às vezes isso nos custe. Mesmo que às vezes isso nos custe um preço muito alto. Como é que eu posso, pastor, amar a Deus? Se nós fôssemos falar
com os namorados, crentes hoje, dentro de igrejas, e você perguntar se você ama mais o seu namorado ou mais a Deus, seguramente eles vão dizer, eu amo mais a Deus. Mas qual é o tempo que você gasta com o seu namorado e com Deus? Ah, pastor, aí também não, né? Aí o pastor já quer demais. Por que eu quero demais? Você não diz que ama mais a Deus do que o seu namorado? Por que você gasta mais tempo com o seu namorado do que com Deus? Por que para Deus basta uma vez por mês? E você diz que ama a Deus? Como é que pode isso? Irmãos, eu não julgo quem não ama a Deus. Porque houve um tempo na minha vida que eu estava muito longe disso. E isso é o natural das pessoas. Ninguém pode amar naturalmente um ser que não se conhece, que não se sente, que não se vê, que não se toca. Então precisamos sim da própria intervenção de Deus, nos fazendo nova criatura, nos tornando um novo ser, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Encher o nosso coração do seu Espírito. E é o Espírito Santo de Deus que gera esse amor em nós. Então nós sentimos falta de Deus. Às vezes olha assim para alguns irmãos, os irmãos ficam meio assustados, assim, será que, pastor, isso aí não é conversa fiada? Não, irmão, isso é verdade. Isso é verdade. O dia que você amar Deus de verdade, você vai dizer e encher a boca, eu amo o meu Deus. Sabe por que que muita gente com depressão se mata? Sabe por quê, irmãos? E eu não sou louquinho falar o que eu vou falar. Eu sei o que eu estou falando. Porque são pessoas que não amam a Deus. Mesmo que você chegue num ponto da sua vida que a sua vida não tenha mais sentido nenhum. Questão familiar, questão financeira, questão ministerial, questão política da nação, você chega a dizer, não vale mais a pena viver. As pessoas que se matam, normalmente se matam por isso. Mas aquele que ama a Deus, ele se submete a viver essa vida nessas condições. Porque ele ama a Deus. Eu não sei se eu me faço entender, irmãos. Se eu amo a Deus, se Deus é a minha vida, se Deus é a razão da minha existência, a razão da minha existência não é Deus me perdoe meus filhos. A razão da minha existência não é a minha família. A razão da minha existência não é essa igreja, não é você. A razão da minha existência é o meu Deus, que me enche. Quando tudo parece escuro, ele vem com a luz dele e enche meu coração de alegria, de paz, de gozo. Então vale a pena viver sempre, porque nós amamos a Deus. Sabe? Você pode até amar seu esposo, a sua esposa, mas se você chegar no fundo do poço, é capaz de você tirar a sua vida, se você não amar a Deus. Essa promessa é para aquele que ama a Deus. E isso, irmãos, presta atenção. Isso é humanamente impossível a nós. Isso só se for concedido por Deus. Deus te concedeu você gemer por Ele, você suspirar por Ele. Como é que você explica? Você chorar, você bater pé, você, Deus, eu te quero. Tu és a coisa que eu mais te quero, eu preciso de ti. E você não soltar dessa posição. Se Ele não coloca em você esse amor, é de Deus isso, irmãos. Confiar nele cegamente é de Deus. Permanecer nele para sempre é de Deus. Por isso falei no início que essas coisas que Deus nos concede são muito mais valiosas que as próprias bênçãos que o Salmo nos traz. Irmãos, o diamante nessa história, o tesouro nessa história, não é ser livre da peste. Não é não ser atingido. O diamante dessa história é morar no esconderijo do Deus Altíssimo.
O tesouro dessa história é confiar plenamente nele. O melhor dessa história é amar a Deus. Sabe, às vezes quando eu estou falando com Deus, como é que pode isso? E você ouvir uma canção, você está ouvindo uma música, e de repente você é lançado em pensamento ao teu Salvador. Sabe, vem uma coisa no coração que você começa a chorar, você começa a agradecer a Deus pelo sentimento que você tem com relação a Ele. É como a namoradinha e o namoradinho, ou o esposo e a esposa, quando ouve uma música que de alguma forma traz a lembrança do outro e você começa a pensar no outro por causa do seu amor. Você sente isso quando você ouve uma canção? Quando você vê, sabe, uma música inspirada por Deus, você consegue sentir, você é transportado para Deus. Você consegue dizer para Deus que você é apaixonado por Ele. O mundo seguramente há de considerar isso loucura, irmãos. Seguramente. Ninguém confia cegamente em Deus. Ninguém permanece, ninguém pode habitar nesse esconderijo. O normal é a gente ir lá de vez em quando, quando a coisa apura, né? É o Deus que é o comandante do corpo de bombeiro. Quando pega fogo, vai lá pedir ajuda para ele apagar o fogo. Por isso que a gente ora pouco, irmãos. Talvez e aí eu tenho que finalizar, né? Uma das maiores provas de que nós amamos a Deus é o tempo que a gente gasta com Deus em oração. O raciocínio é lógico. Se eu amo a Deus, eu vou gastar tempo com Ele. Como é que eu gasto tempo com Deus, irmão? Vou andar de bicicleta com Ele? Vou andar de moto com Ele? Não. Como é que eu gasto tempo com Deus? É na presença dEle. Na prática é orando. O maior exemplo de oração, nós temos alguns exemplos grandes de oração na Bíblia. E hoje uma irmã, lá no tabuleiro, quando eu perguntei qual é o grande exemplo, né, de oração, claro, veio na cabeça dela uma pessoa normal, um homem como nós, né? E ela falou, pastor, o profeta Daniel é o exemplo de oração. Porque ele orava 3 vezes por dia, e quando saiu o decreto que era proibido orar, o decreto é proibido falar com fazer pedido a qualquer outro rei ou qualquer pessoa. No caso estavam objetivando Deus, porque quando eles botaram esse edito, forçaram o rei a lançar esse edito, eles sabiam o que eles estavam fazendo, porque eles sabiam que Daniel, de quem eles tinham inveja e queriam destruir, sabia que todos os dias ele buscava Deus 3 vezes. E aí veio o edito, que quem orasse iria ser lançado na cova dos leões. Irmão, não dava para Daniel. Não dava. E eu te pergunto o seguinte, se você fosse descoberto, ou se você tivesse a certeza que você pudesse ser apanhado, com os joelhos dobrados na sua casa, orando, e por conta disso você fosse lançado na cova dos leões, você mesmo assim oraria? Por muito pouco a gente deixou a igreja, ou pessoas deixaram a igreja, por muito pouco mesmo. Daniel é como se ele dissesse, jamais. Prefiro morrer do que deixar de falar com meu Deus. É isso, irmão. Pessoas que se amam, nada, não tem o dito aí, né? O dito na linguagem romântica, né? Que não existe coisa mais forte do que o amor. E é verdade, o amor verdadeiro não tem nada para derrubar. Né? Quantos filhos se colocam contra os pais em nome do amor?
Você sabe disso? Quantos filhos entristecem o coração dos pais porque o seu amor, aquilo é forte demais. O amor de Daniel pelo seu Deus era tão grande que mesmo que ele fosse lançado na cova dos leões, nada o faria cessar a sua oração. Ele continuou orando, irmãos, 3 vezes por dia. Mas existe alguém que dá um exemplo maior. E como sempre, o nosso exemplo em tudo quem é? Sempre. Quem é o nosso exemplo em tudo? Em santidade, serviço, em humildade, em poder, sempre será Jesus. E oração não poderia ser diferente. Mas nós estamos falando do Deus encarnado. Do Deus que se fez homem. É o Filho de Deus. Repreende. Não precisa dizer, Pai, ouve a minha oração, repreende esse mar. Não! Você vê que é Deus ali. Jesus é Deus. Ele não precisava, de certa forma. Me perdoe se eu estou errando teologicamente, mas eu acho que é isso. Ele não tinha a necessidade que nós temos. Sabe, como nós que temos necessidades. Senhor, por favor, Senhor, eu preciso disso. Não existe nada de errado, irmão. Nós orarmos pedindo socorro de Deus. Nada, está certo. Devemos fazer isso. Mas boa parte das nossas orações são motivadas pelas nossas necessidades e não propriamente pelo amor que nós temos por Ele. Jesus, não. Por isso que eu digo que é o grande exemplo. Jesus, na oração, Ele tinha a sua prática de comunhão com o Pai. De amor ao Pai. Sempre falo que há muitos anos atrás, quando essas rodovias aqui estavam sendo duplicadas, não me lembro nem o ano que foi duplicada a BR-101. Irmãos, quem pegou BR-101 naqueles anos, acho que foi, sei lá, 90 e pouco, eu acho. O ano que foi duplicada a nossa BR-101. E, irmão, pegar essa estrada sendo duplicada. Daqui a pouco tu descobre, né? O Romualdo está fazendo as contas para ver quando é que é. Hã? 98, né? Cara, eu saía daqui, tinha empresa, meus negócios, irmão. Eu tinha meus prédios, estava construindo, meus compromissos, essa coisa toda. E uma vez por dia, eu não me lembro se na época era 1 ou 2 vezes. Depois que meu pai faleceu, passou a ser 2 vezes. Eu saía daqui e pegava o meu carro. Levava às vezes 2h30, 3 horas. Porque estava fila toda semana. E quando eu chegava na casa do meu pai, sabe o que a gente fazia, irmão? A gente conversava. Ele abria a porta, me abraçava. E só a voz do meu pai, para mim já era uma força. Aquilo era de Deus, não tem dúvida nenhuma. Né? A relação que eu tive com meu pai. Então eu ia lá, sabe, irmão? Porque eu amava muito meu pai. Eu deixava a minha empresa. Eu deixava os meus negócios. E eu ia até a casa do meu pai. Ficava com ele. Abria o meu coração para com o meu pai. Depois do almoço, a gente dormia um pouquinho, tomávamos um café, e eu vinha embora. Era isso. Todas as semanas. Você acha que me custava alguma coisa eu pegar essas 3 horas de viagem? Não me custava nada. Sabe por quê, irmão? Porque a gente ama. É assim entre os jovens. Jovens fazem qualquer coisa por causa do amor. E nós dizemos que nós amamos Deus e não fazemos nada muitas vezes. Não oramos. É fácil
você amar uma pessoa humana, amar a Deus, um ser que você não vê, que você não toca, que você não percebe com os seus sentidos naturais. Isso é bênção de Deus, isso é privilégio. Então, sempre quando você for falar para alguém que você ama a Deus, não veja a pessoa que diz que não tem uma experiência numa posição inferior a você. Não. Considere-se tão somente um privilegiado. Você não é melhor do que ele porque você confia em Deus. Porque isso também foi concedido por Deus a você. Mas eu quero dizer para você que as promessas desse salmo são para essas pessoas. São abençoadas 2 vezes. São abençoadas porque são capacitadas por Deus a amarem Deus, a se esconderem em Deus, a orarem a Deus, confiar plenamente nele. E depois ter essas bênçãos aqui, como decorrência. Conforme Deus diz, porque ele se apegou encarecidamente a mim, porque ele encarecidamente me amou, eu vou livrá-lo. Muito embora a Bíblia fala isso, nós sabemos que a nossa vida está na mão de Deus. E se Ele quiser que nós passemos o que temos que passar, nós vamos passar. Mas com a mesma confiança e com a certeza de que algum benefício está trazendo para a nossa vida. Fique de pé em nome de Jesus, amado. Não sei se eu falei demais. Falei demais, ô Sírio? Falei demais? Mais ou menos? O Sírio está dizendo, pastor, falou demais. Falou demais. Não, né, Sírio? Claro que não. Brincadeirinha. Para nós terminarmos o culto descontraídos, né, irmão? Mas a palavra foi entregue. A palavra foi entregue. Por isso, talvez quando me converti, eu vi naquela noite aquela voz dizer, Salmo 91. Ah, meu Deus, o Salmo 91, o que é isso? O que é esse Salmo 91? Eu estava lá em Mateus, começando, irmãos, primeira semana. E eu olhei, sabe, liguei para um rapaz que estava me discipulando em Blumenau, Ivar Brás. Iva, escutei uma voz essa noite. Cara, já cedo assim. Foi. O que a voz dizia? Só dizia uma coisa, Salmo 91. Imagina para um crente de 20 anos como era ele, Salmo 91 já direto, né? Fosse um salmo lá 34, um salmo 22, ou 27, né? Ou 130. Não. Salmo 91. Disse, Fernando, que palavra maravilhosa para ti. Não me lembro de ter pregado sobre a palavra na igreja. E não preguei para mim não, irmãos. Preguei para você, para a igreja. Isso nos leva, depois de ouvirmos essa palavra, a tomarmos uma atitude, a refletirmos sobre cada um desses pontos que eu falei para você. E se você chegar à conclusão que isso não é a realidade da sua vida, fique sabendo que é a realidade de muitas pessoas que estão dentro de igrejas. Mas nós não nos contentamos em estar na igreja. Nós queremos isso. Se existe uma briga com Deus, boa é essa. Deus sabe do que falo. Se existe uma briga com Deus, boa é essa. Como foi a de Jacó com o anjo lá. E eu quero dizer para você que é uma briga que alegra o coração de Deus. Ah, Deus. Eu te persigo, Deus. Eu te caço. Quem sabe ele vai dizer e sussurrar: meu filhinho, fui eu que te cacei. Fui eu que te peguei. Fui eu que te peguei. Tu estás enganado. Tu és meu. Fui eu que botei dentro do teu coração esse sentimento, esse prazer. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, recebemos, Pai, a Tua palavra
como um bálsamo, como uma alerta, como uma luz, para que não venhamos a desanimar. Nós que estamos talvez passando um momento de frieza, de desapego da tua palavra, das tuas coisas, da oração. Atingidos, quem sabe, Deus, de uma maneira muito forte em nossa fé, em nossa confiança. Ah, Senhor, a tua palavra nos lembra que essas coisas tu nos concedes. Tu nos fazes crentes. Não nascemos crentes, Deus. Antes de nos alcançar, nós não te buscávamos, não pensávamos em ti, não desejávamos a ti, não nos escondíamos em ti, mas nos tocasse, Deus, de uma maneira, quem sabe, inicial, te revelasse a nós, nos colocasse, Senhor, em águas não tão profundas, mas a nossa sede é mergulhar fundo, Deus. É te descobrir cada vez mais e mais, é confiar cada vez mais e mais em ti, é descansar cada vez mais e mais em ti, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus Cristo que teu Espírito Santo esteja falando a cada vida que nesse momento nos ouve, independentemente de ser no templo ou de ser em casa, de ser agora no domingo à noite, no final deste domingo, ou de ser na segunda, na terça ou na quarta, pela manhã, pela tarde ou pela noite. Que esta palavra, Senhor meu Deus, seja como fogo, produzindo fruto, eu te peço. Não sou nada, Deus, nem digno sou de ser chamado boca de Deus. Não, não, não mesmo, Pai. Mas da mesma maneira como usaste uma jumenta para falar, podes usar pessoas pequenas, pessoas fracas e insignificantes, como talvez eu seja. Mas se me usaste, Senhor, para falar às pessoas, louvado seja o teu nome. E aceita e recebida seja a tua palavra em cada um dos corações. Em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a esse Deus glorioso, amado. Ele é digno de receber. Amém. Talvez hoje você faça isso motivado pelo pastor, mas que essa seja a sua realidade todos os dias, independentemente do estímulo do pastor, mas do Deus que habita dentro de você. Amém? Vá na paz do Senhor.